Olá! Em 2001, durante os ataques ao World Trade Center, um homem chamado Robert estava em seu escritório na Torre Norte. Ele deixou esposa e 2 filhos. Alguns anos depois, em outra parte dos Estados Unidos, nasceu um menino chamado Cade. E conforme o Cade crescia, ele começou a ter sonhos vívidos e recorrentes sobre estar em um prédio muito alto, sentindo um calor intenso e ouvindo barulhos terríveis. E à medida que o Cade ficava mais velho, esses sonhos se tornavam mais específicos e perturbadores, levando seus pais a buscar respostas para as estranhas memórias de seu filho. Eu sou a Márcia Gândara e esse é o Relatos Flash, um quadro aqui do Relatos Sombrios. Em 18 de dezembro de 2004, nasceu então um menino chamado Cade, que foi uma grande surpresa e alegria para a família, pois até onde se sabia, a mãe dele, a Molly, ela não podia engravidar. Segundo a avó de Cade, o bebê tinha uma certa aura diferente de outros bebês, algo de uma pessoa adulta. Ele não era um bebê que ficava pulando como outras crianças. Ele olhava profundamente para as pessoas como quem se perguntava: quem é você? O que você faz? Além disso, ele era precoce em tudo. Ele começou a engatinhar, falar e andar cedo. Tudo que ele fazia era cedo demais para a idade dele. A Molly relata que com 1 ano e meio a 2, ele já estava falando palavras complexas e inteligentes para a idade dele. Ele conseguia inclusive manter uma conversa com adultos. Aos 3 anos de idade, Cade passou a falar de lembrar de morrer. Teve uma noite em que ele acordou seus pais gritando, dizendo que trabalhava em um prédio alto e que podia ver a Estátua da Liberdade de seu escritório. Ele passou a contar para a mãe que sonhou que estava caindo junto com um prédio e que foi assim que ele morreu. Aquilo tudo era muito estranho. Uma criança falando sobre Nova York e de como tinha perdido a vida. Tudo levava a crer que ele estava falando das Torres Gêmeas, deixando os pais se perguntando se aquilo que ele dizia tinha alguma chance de ser real, porque segundo seu pai, Rich, isso foi antes da pré-escola e ninguém costumava falar sobre o acontecido no dia 11 de setembro de 2001 e o menino nunca tinha ido para Nova York. Por volta dos 3 anos, os pesadelos começaram a ficar mais intensos e apresentar mais detalhes. Porém, como acontece na maioria dos casos assim, os pais, no começo, eles acham que a criança tem uma imaginação muito fértil, que aquilo é estranho, mas acabam deixando para lá. Pouco tempo depois, o Cade ficou obcecado e, ao mesmo tempo, apavorado com aviões. Ele tinha medo de aviões, como se fossem monstros, e esse medo não era algo como o avião vai cair. A preocupação do pequeno era mais como para onde o avião está indo. Sair de carro era desafiador, porque ele não descia do carro para dar uma volta e perguntava se os aviões sobrevoavam o centro da cidade por onde eles costumavam passar. Aos 7 anos ele ficava muito assustado ao ver prédios muito altos. Segundo as palavras dele, ele não gostava de olhar para cima e ver os prédios altos e que também não gostaria de estar dentro de alguns deles. É como se fosse um trauma mesmo. Tinha um específico bem mais alto que os outros que o Cade disse parecer com as Torres Gêmeas e que ele não entraria naquele prédio de jeito nenhum. Segundo especialistas em fenômenos paranormais, as fobias elas estão ligadas a traumas de vidas passadas. O pai sentia-se angustiado e preocupado, enquanto a mãe procurava encontrar desculpas para tudo aquilo. Até que chegou em um ponto em que a Molly não podia mais negar o que estava acontecendo. Ela se lembra de um dia, em específico, que o filho começou a descrever estar em algum lugar do prédio e bater no chão. O menino disse claramente que estava dentro de um prédio, que foi atingido por alguma coisa, que aí tudo explodiu e ele caiu no chão. E, gente, olha que assustador. Mas o menino descreveu que viu o seu corpo cair no chão, seu cérebro na cabeça e que em seguida ele foi coberto por escombros. E tem como ficar ainda mais assustador tudo isso? Tem, porque uma vez, ainda quando ele tinha 3 aninhos de idade, ele chegou a comentar com a avó o seguinte: se você cair de um prédio muito alto, você pode escutar os seus órgãos chacoalhando.
A avó ficou chocada com o que ouviu e não é para menos. Que criança fala esse tipo de coisa? A família estava aterrorizada, mas, ao mesmo tempo em que foram juntando as peças, tudo levava a crer que o menino estava se referindo a alguém que trabalhou em um dos escritórios das Torres Gêmeas quando foram atingidas por aviões. Ah, e tem outro detalhe. A criança sempre dizia que seu nome não era Cade, mas a família, por respeito aos familiares das vítimas, não revelou o nome que supostamente seria dele. O fato é que agora a Molly tinha um nome. Então o que ela fez? Ela entrou na internet e contou em um fórum a história na esperança de outras pessoas darem a ela algumas respostas. Teve um dia que outra mulher passou um link para ela onde contava uma história muito igual à que o Cade contava. Tanto de como era a vida desse homem, quanto como foi a morte dele. A Molly ficou tão chocada que ela resolveu compartilhar o que descobriu, porque ela olhou no obituário que tinha as fotos das pessoas falecidas no ataque, que trabalhavam lá nas Torres Gêmeas, mas ela preferiu não entrar em contato com a família para não interromper, de certa forma, o luto. Além do fato de como dizer para alguém que tal pessoa da família está em um corpo de uma criança. E eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos existe uma porcentagem muito baixa de pessoas que acreditam em espiritismo e reencarnação. Pelo menos bem menos do que aqui no Brasil. Ainda segundo a mãe de Cade, se alguém ligasse para ela e dissesse algo como seu filho não morreu, ele é uma pessoa diferente agora, que ela desligaria o telefone na cara da pessoa. Resumindo, ela investigou e descobriu o nome e sobrenome da pessoa, como foi sua vida e sua morte. Mas ela sentia-se impotente diante do sofrimento do filho, com aquelas lembranças assustadoras. Como se não fosse o suficiente, o menininho passou a ser visto no bairro em que morava como um menino estranho. E por isso, muitas mães não deixavam seus filhos brincarem com ele. Todos os meninos para quem o Cade contou a sua história o chamaram de mentiroso e riram dele. Até as professoras da escola tinham muito receio de que ele assustasse os coleguinhas ou atrapalhasse as aulas de alguma forma. A prioridade da família passou a ser tentar fazer com que o Cade se sentisse bem com ele mesmo, com a vida que ele tem agora. E até onde eu encontrei informações dele ainda criança, o Cade estava melhorando na escola, jogando em uma equipe de futebol e sentindo-se mais confortável consigo mesmo. Infelizmente, em muitos casos assim, não são fornecidos os sobrenomes dos envolvidos, mas hoje ele deve estar com seus 20 anos de idade e se sabe que geralmente, à medida que essas crianças crescem, as lembranças de supostas vidas passadas, elas vão ficando menos frequentes e mais superficiais. Seria esse um caso de vida após a morte? Ou será que existe outra explicação? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, também deixe o seu curtir, compartilhe e se inscreva aqui no canal. E até o próximo Relatos Flash. Um abraço!